Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui, juntos, buscando ser moldado pela palavra. Mais um dia estamos aqui juntos, buscando a presença de Deus. Mais um dia estamos juntos, buscando sabedoria vinda dos céus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos ter um dia fantástico diante da presença do Senhor. Amém? E hoje, 25 de março, nós vamos para Provérbios, capítulo de número 25. Bom dia, Cris, a paz. Bom dia, Pai, Deus abençoe. Bom dia, Mãe. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Provérbios número 25, no verso de número 27 diz o seguinte: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Esse versículo me chamou a atenção pelo seguinte: eu tenho analisado as coisas com muito cuidado, eu tenho analisado as coisas com muito critério às vezes, e Deus tem colocado isso no meu coração acerca do seguinte: como o inimigo tem roubado as nossas vidas. Porque quem tem roubado as nossas vidas no nosso dia a dia é o inimigo das nossas almas. Amém? E nós podemos ver aqui, até esse momento, algumas coisas. Uma delas, a própria sabedoria, que a maioria do livro de Provérbios nos ensina e nos mostra como buscar sabedoria, nos ensina e nos mostra como entender as coisas, né? Nos ensina e nos mostra em qual caminho que nós devemos andar, nos ensina e nos mostra onde buscar instrução. E aqui mais uma vez ele está nos ensinando algo, né? O inimigo tem usado várias formas de nos afastar das promessas que Deus tem para as nossas vidas, de nos afastar da vida que Deus tem para cada um de nós, das bênçãos sem medidas, de nos entregar muito mais do que pedimos e do que pensamos, de nos permitir comer o melhor dessa terra, de que nós possamos ter vida e vida em abundância. Tudo isso são promessas de Deus e o inimigo tem tentado roubar, e ele tem sido sutil, sabe? Colocando no nosso caminho muitas vezes situações que não vão agregar nada, que não vão nos trazer sabedoria, trazendo hábitos que só vão roubar o nosso tempo, que não vão fazer com que a gente cresça de forma nenhuma. É isso que o inimigo tem feito. E, de certa forma, todas essas dificuldades, toda essa situação que estamos passando, e eu acho que no último ano a coisa piorou muito mais, é acerca do que Salomão fala aqui, do homem ter domínio próprio. A paz, sabe, Deus abençoe. O inimigo tem usado de estratégias para roubar o nosso domínio próprio. Ah, Léo, por que você fala isso? Eu quero que você olhe um pouquinho à sua volta. E eu quero que você pare para analisar e, sem julgamento, tá? Só uma análise para que você possa entender o que Deus está querendo nos mostrar nessa manhã. Quantas pessoas você conhece que se irritam com facilidade? Quantas pessoas você conhece que estão andando sempre nos extremos, ou um estado de felicidade extremo, ou um estado de irritação, ou até mesmo um estado de tristeza, ou até mesmo um estado de descontrole emocional extremo? Quantas mortes acontecem no trânsito por motivos
banais. Brigas de trânsito, eu não estou falando de acidentes, eu estou falando de brigas de trânsito que acontecem por motivos idiotas, essa é que é a verdade, me perdoem a expressão, mas que resultam em uma morte. Isso é falta de domínio próprio. Isso é o ego, o orgulho das pessoas falando mais alto do que realmente aquela situação necessita. Bom dia, tia Disse, a paz de Deus, Deus abençoe. Nós estamos indo além do que é necessário. Nós temos sentimentos? Temos. Nós nos irritamos, ficamos tristes, nós ficamos muitas vezes irados. E eu vou falar para vocês, às vezes essa ira é uma ira boa, porque é uma ira que se levanta para que você possa transformar algo na sua vida. Às vezes você está irado com alguma situação que você está passando e aquela ira só vem como motivação para você reverter aquilo e alguma coisa que estava ruim passa a ser boa. Mas a palavra diz que nós não podemos nos deitar sobre a nossa ira. Nós precisamos resolver aquilo. Em que tempo nós ouvimos falar tanto sobre inteligência emocional? E eu glorifiquei a Deus com esse simples versículo que Ele colocou aos meus olhos hoje, porque eu me interesso muito pelo assunto. Eu me interesso muito por essa questão de ter inteligência emocional. E isso, para mim, eu já considero um milagre de Deus na minha vida, porque é algo que eu preciso. É algo que eu preciso desenvolver, é algo que eu preciso melhorar, é algo que eu preciso me controlar, é algo que eu preciso trabalhar para que eu possa realmente conseguir ter esse domínio próprio, conseguir ter essa inteligência emocional que tanto se fala hoje em dia. E isso para mim já é um milagre de Deus na minha vida, pelo simples fato dele me permitir ter interesse por algo que eu preciso melhorar. Porque muitas vezes nós sabemos, não, poxa, eu não estou bem no meu relacionamento, mas também eu não tenho nenhum interesse, nenhuma vontade em procurar meios de melhorar. Poxa, eu estou muito irritado, estou muito bravo, estou muito chateado, estou muito triste, ando muito para baixo, ando cheio de problemas. Mas às vezes a pessoa não tem interesse nenhum em sair daquela situação. Ela sabe que a situação existe, ela sabe que a situação está ruim, ela sabe que não é favorável para ela, mas ela não tem interesse. Então o fato de Deus me permitir me interessar, gostar de um assunto do qual eu preciso trabalhar na minha vida, já é um milagre de Deus para mim. Já é um milagre de Deus, já é Deus transformando, já é Deus operando. E nós precisamos buscar incessantemente esse domínio próprio. O que a palavra diz é, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, uma cidade sem muros é uma cidade sem segurança, é uma cidade sem proteção, é uma cidade desordenada, onde entra e sai quem quer, sem controle nenhum. Isso era o que se via diante de uma cidade sem muros naquela época, uma cidade destruída, ou por negligência, ou porque alguém atacou e destruiu. Então pare para pensar nessa comparação, veja tudo que eu estou falando, falta de segurança, bagunça, desordem, destruição, descontrole, desleixo. Esses são os motivos, alguns dos motivos que podem fazer com que uma cidade esteja com seus muros derribados. Nós vimos ontem ou antes de ontem, não me lembro muito bem, mas que falava acerca disso. Eu visitei, quando ele fala que parou e olhou, viu os muros caídos, as coisas cheias de língua, a coisa abandonada que era acerca do preguiçoso. Então a preguiça pode fazer com que isso se destrua também. Essas são as características de uma cidade sem muros. E aí eu te digo, será que tem alguma semelhança com as nossas vidas quando nós não temos controle emocional?
Será que nós já paramos para pensar nisso? O que tem a ver tudo isso que eu falei acerca de uma cidade sem muros? Bom dia, Carol. O que tem a ver tudo isso que eu falei acerca de uma cidade sem muros com o nosso descontrole emocional? Tem tudo a ver. Ou estamos descontrolados emocionalmente porque não ligamos para a nossa vida? Ou os nossos muros estão derrubados emocionalmente porque a nossa mente circula onde não deveria circular e isso acaba trazendo desordem? Ou alguém um dia nos atacou, nos feriu, nos machucou e nós não conseguimos liberar o perdão sobre a vida daquela pessoa? E isso fez com que aquela destruição permanecesse dentro de nós. Pare para analisar um pouquinho o que foi que derrubou os muros do seu autocontrole. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. E se você precisar liberar o perdão, peça ajuda para Ele, que assim Ele vai fazer. Se você precisar simplesmente deixar algo para trás, peça a Deus que Ele vai te ajudar a fazer isso. Se você precisar simplesmente mudar a atitude, de repente você não tinha percebido isso e agora me ouvindo falar, você virou a chave, assim como eu fui entender muitas coisas quando eu li um simples versículo que dizia: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E isso me abriu a visão. Isso me abriu o entendimento. Então que você possa também analisar, tentar ao máximo fazer essa comparação. O que te machucou, o que te feriu, o que te atacou, o que fez com que os seus muros, o muro do seu coração, o muro do seu autocontrole se destruísse. Nós precisamos reconstruir esses muros, nós precisamos reerguer esses muros, nós precisamos pedir força a Deus para nos estruturar de novo, para termos domínio próprio, para termos o tão famoso, buscado e aclamado hoje em dia domínio próprio que o Salomão está nos entregando aqui de graça. Que o Salomão está nos entregando aqui de uma maneira poderosa, nos mostrando qual é a importância de estarmos focados na palavra de Deus, para que ela possa nos transformar a cada dia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje é dia de análise, só análise. A construção começa depois que a gente sabe exatamente qual é a nossa situação. Onde nós queremos estar, nós já sabemos. Nós queremos estar com os nossos muros construídos e o domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas vontades, sobre os nossos anseios, sobre as nossas atitudes totalmente firmados dentro de cada um de nós. Nós queremos ter domínio próprio, temperança em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje é dia de análise, simplesmente para descobrir onde nós estamos. Onde nós queremos chegar, nós já sabemos. Precisamos saber exatamente onde estamos para determinar qual é o caminho que nós vamos trilhar. Deus te abençoe. Faça um excelente dia. Tamo junto. Até depois do fim.